Bom, alunos, vamos fazer mais uma aula virtual no ensino online. Essa aula de matemática vamos dar continuidade à matéria de geometria plana. Hoje nós vamos tratar de semelhança de triângulos. Nós já havíamos falado um pouco sobre triângulos, propriedades de triângulos, e hoje nós vamos abordar o tema semelhança de triângulos. Antes de falar em semelhança de triângulos, nós vamos falar em semelhança na vida real. Diferença de semelhança e congruência. Semelhança é diferente de congruência. Por exemplo, se eu tenho uma garrafa de Coca-Cola grande e uma garrafa de Coca-Cola miniatura, as duas garrafas são semelhantes, ou seja, são parecidas, mas não são iguais, não são congruentes. Um arquiteto, ele faz a planta de uma casa, essa planta é semelhante à casa, mas não é igual à casa, ou seja, as dimensões da planta não são iguais às dimensões da casa. Se eu pedir para o arquiteto fazer uma planta desse quadro, dessa sala, e pedir para ele que seja uma planta 100 vezes menor, tá? Eu vou descobrir que todas as coisas dessa sala, na planta, vão ser 100 vezes menores. Tá? A letra do quadro, letra O do triângulo aqui, na planta vai ser 100 vezes menor. Essa caneta da minha mão vai ser 100 vezes menor. Eu vou ser 100 vezes menor na planta. Então a razão de semelhança da planta dessa sala e da sala original é 100 ou 1 sobre 100. Tá ok? Então vamos falar primeiro dos critérios de semelhança. Agora, semelhança de triângulo. Quais são os critérios de semelhança? Nós temos alguns critérios de semelhança. Tá? O primeiro critério de semelhança é o critério lado, lado, lado. Tá? Se eu tenho os três lados de um triângulo são proporcionais aos três lados do outro, a gente sabe que esses triângulos são semelhantes. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho o triângulo ABC aqui, um lado 2, 4 e 3, e outro 4, que é o dobro de 2, 6, que é o dobro de 3, e 8, que é o dobro de 4, esses dois triângulos são semelhantes. Esse triângulo tem a razão de semelhança de 2, ou seja, um é o dobro do outro. Então, esse primeiro critério é o critério lado, 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 onde os três lados são proporcionais. Se os três lados de um triângulo são proporcionais aos três lados de outro, certamente esses triângulos serão semelhantes. Vamos passar para um segundo critério de semelhança. O segundo critério de semelhança é o critério lado, ângulo, lado. Tá? Você está vendo aqui que esse ângulo aqui está compreendido entre esses dois lados. Portanto, no triângulo, a gente tem dois lados proporcionais e o ângulo compreendido entre esses dois lados proporcionais são congruentes. Portanto, eu tenho um lado aqui valendo 2, outro triângulo 4. Um lado valendo 3, no outro triângulo 6. E o ângulo compreendido entre o lado 2 e 3, entre o lado 4 e 6 são ângulos congruentes e valem 30 graus cada um. Então a gente tem dois lados proporcionais e o ângulo compreendido entre esses dois lados proporcionais, um ângulo congruente. E nós vamos para o terceiro caso de semelhança, que é o mais usado. 99% dos casos de federal e de exercício de semelhança abordam esse terceiro critério aqui, que é o critério ângulo-ângulo. Obviamente, gente, a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus, eu não preciso falar ângulo, ângulo, ângulo. Se dois ângulos já são congruentes, o terceiro, obviamente, já é. Então a gente tem o critério ângulo-ângulo. Se a gente tiver dois ângulos de um triângulo e de outro que são congruentes, ou seja, são iguais, a gente pode falar que os triângulos são semelhantes. Por exemplo, no triângulo ABC eu tenho um ângulo de 30 e um ângulo de 60. No triângulo CDEF eu tenho um ângulo de 30 e um ângulo de 60 também. Ou seja, tem um ângulo de 30 congruente com o ângulo de 30 e o ângulo de 60 congruente com o ângulo de 60. Portanto, esses dois triângulos são semelhantes, porque eles têm dois ângulos congruentes. Gente, é lógico que o terceiro também vai ser, já que a soma dos ângulos internos é 180. Nós vamos abordar com mais carinho, agora no próximo passo, esse caso aqui, ó, e ainda vamos fazer algumas demonstrações, alguns exercícios, tá? E vamos falar um pouco mais de como a gente pode descobrir que dois ângulos são congruentes, ok? Bom, antes de dar continuidade à semelhança de triângulos, eu vou retomar alguns conteúdos básicos. Para a gente usar o caso ângulo-ângulo, a gente tem que descobrir dois ângulos no triângulo congruentes a dois ângulos no outro triângulo. Portanto, nós vamos relembrar alguns casos de congruência de triângulos. Vamos no primeiro caso, quando a gente falar em paralelas. Isso, obviamente, vai ser detalhado em aulas anteriores, em próximas aulas. Mas nós vamos adiantar isso aqui falando sobre paralelas. Eu tenho um feixe de paralelas cortados por um transversal. Esses dois ângulos aqui, ó, são chamados ângulos correspondentes. Portanto, eles têm a mesma medida. Nesse outro caso aqui, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eu tenho esses dois ângulos que são ângulos alternos. Nesse caso, alternos internos. Mas poderia também, por exemplo, ser
esse ângulo aqui, ó, com esse aqui, ó, alternos externos, que também são congruentes. Um outro caso, tá? Quando a gente tem uma cruz, tá certo? A gente tem o que a gente chama de ângulos opostos pelo vértice, que também tem a mesma medida. Se eu tenho um ângulo AOB e o ângulo COD, e as semirretas que são lados desse ângulo são opostas às semirretas que são lados do outro triângulo, ou seja, uma cruz perfeita, esse ângulo e esse têm a mesma medida, são ângulos opostos, chamados ângulos opostos pelo vértice. Portanto, esse também e esse também são opostos pelo vértice, ok? E o terceiro e último caso é quando a gente tem um triângulo dentro do outro. Tá certo? Eu tenho um triângulo grande, ABC, e o triângulo pequeno, BEC. Esse ângulo C, ele pertence tanto ao triângulo grande como ao triângulo pequeno. Portanto, a gente fala que ele é um ângulo comum. É um ângulo que tanto pertence a um triângulo como o outro. Portanto, é o mesmo ângulo, são congruentes, ok? Bem, alunos, para a gente saber se duas coisas são homólogas ou correspondentes, por exemplo, se eu tiver uma garrafa de Coca-Cola grande e uma garrafa de Coca-Cola miniatura, eu sei que a tampa da garrafa de Coca-Cola grande é correspondente à tampa de Coca-Cola pequena, ou seja, elas são homólogas, ou seja, são correspondentes. O gargalo da garrafa grande é correspondente ao gargalo da garrafa pequena. O fundo da garrafa grande é correspondente ao fundo da garrafa pequena. Ou seja, é fácil a gente identificar quais são as coisas que são correspondentes numa e na outra. Se eu tenho a planta de uma sala e a sala original, eu sei que a maçaneta da sala original é correspondente à maçaneta da planta. Eu sei que a cadeira da sala original é correspondente à cadeira da planta. A maior dificuldade que a gente encontra em semelhança de triângulos é saber qual lado que é correspondente com qual lado. Então a gente vai fazer uma abordagem aqui para a gente descobrir isso. A gente tem que lembrar um pouquinho de que são ângulos, lados adjacentes e lados opostos. Vamos lá. Eu tenho um triângulo ABC, tá? E eu tenho esse ângulo aqui azul com dois tracinhos. Esse ângulo é formado pelo lado AB e pelo lado AC. Esses dois lados, AB e AC, formam um ângulo A. Então são adjacentes ao ângulo A. E o ângulo BC é o ângulo oposto ao ângulo A, porque não formam um ângulo A. Então tem os lados adjacentes e os lados opostos. Então eu desenhei dois triângulos aqui, o ABC e o DEF, que são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eu falei para você que eu tinha um ângulo de dois tracinhos aqui, um ângulo de um tracinho, e lá eu tinha os mesmos ângulos, um tracinho e dois tracinhos. Ou seja, eu tinha dois ângulos congruentes no primeiro triângulo com dois ângulos congruentes no segundo triângulo. Portanto, pelo critério ângulo, a gente sabe que esses dois triângulos são semelhantes. Agora basta saber qual lado corresponde do triângulo 1 corresponde a qual lado do triângulo 2. Para a gente poder montar uma proporcionalidade para fazer as contas do exercício e achar os dados do exercício, achar as incógnitas dos exercícios. Portanto, nós temos aqui, no triângulo 1, no triângulo 1, no triângulo 2. No triângulo 1 a gente tem os lados AB, BC e AC. No triângulo 2 a gente tem DF, DE e EF. Quais lados são correspondentes a quais lados? Então vamos olhar assim, ó. O ângulo de dois tracinhos, ele é oposto ao lado BC. Qual lado no outro triângulo que é oposto ao ângulo de dois tracinhos? É o lado EF. Tá vendo? Então, ou seja, o lado BC está olhando para o lado de dois tracinhos, enquanto o lado EF está olhando para o lado de dois tracinhos do triângulo de cá. Então a gente consegue com isso montar a relação de semelhança. Por exemplo, BC, que está oposto ao ângulo de dois tracinhos desse triângulo, está para EF, que está oposto ao ângulo de dois tracinhos do segundo triângulo. Tá? AC, que está oposto ao ângulo de um tracinho no primeiro triângulo, está para DF, que está oposto ao ângulo de um tracinho no segundo triângulo. Tá? E o lado AB, que está oposto ao ângulo que eu não marquei, né, é correspondente ou homólogo ao lado EF, que também é oposto ao ângulo que eu não tenho marcado aqui no triângulo. Então a gente consegue com isso montar uma proporcionalidade para a gente fazer as contas. Vamos lá, qual que é a proporcionalidade? O ideal, gente, é colocar os lados de um triângulo em cima e os lados de outro embaixo. AB vai ser correspondente no primeiro triângulo a DE do segundo triângulo, a gente usando aquele critério de lados opostos a ângulos congruentes. A mesma coisa BC está para F
e AC está para DF. Qualquer dúvida, aperte o pause, volta um pouquinho e olha a explicação dos lados opostos aqui a ângulos congruentes e a gente consegue montar a relação de acordo. Essa relação é igual a uma constante de proporcionalidade, ou constante de semelhança. Ok? Gente, é lógico que eu coloquei os três lados de um triângulo correspondentes aos três lados de outro triângulo, que é igual a constante de proporcionalidade. Mas eu posso usar aqui a altura relativa ao lado AB pela altura relativa ao lado DE, mediana relativa ao lado BC com a mediana relativa ao lado EF. Tá? Perímetro do triângulo 1 sobre perímetro do triângulo 2. Então tem muitas relações, mas as mais usuais são as relações dos três lados, ok? Se por acaso você for fazer relação de área do primeiro triângulo com a área do segundo, tem que lembrar que essa relação é ao quadrado. A relação de área é K ao quadrado. Do mesmo jeito que a relação de volume em sólidos é ao cubo, ok? Com semelhança de sólidos, beleza? Bom, alunos, agora eu vou finalizar a aula de semelhança de triângulo com 3 exemplos. Posteriormente, nós vamos gravar algumas aulas de questões resolvidas da UFMG, de exemplos resolvidos, que vão ter mais questões de semelhança. Inclusive, na parte de relações métricas no triângulo retângulo, eu vou usar a semelhança para demonstrar todas as formas de relações métricas no triângulo retângulo. E outras formas também são derivadas da semelhança de triângulos, então a gente vai ter oportunidade de exercitar um pouco mais semelhança. Vou finalizar com esses 3 exemplos, tá? O primeiro exemplo aqui, ele deu no exercício um triângulo ABC com um triângulo pequeno aqui ADE. E falou que DE é paralela a BC. Se eu tenho paralela, lembra do que eu expliquei há pouco tempo atrás. Se eu tenho paralela, eu tenho ou ângulos correspondentes ou ângulos alternos. No caso, o ângulo B com o ângulo D são ângulos correspondentes, então tem a mesma medida, que eu marquei com um tracinho e um tracinho. O ângulo C com o ângulo E também são ângulos correspondentes, duas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos correspondentes. Então eles são congruentes. Aí eu separei o triângulo grande e o triângulo pequeno aqui embaixo. O triângulo pequeno, que é o ADE, e o triângulo grande, que é o ABC. Transplantei os ângulos assinalados aqui para baixo, esse ângulo de um tracinho, um ângulo de um tracinho, de dois tracinhos, e eu percebi aqui, ó, que eu tenho 2 ângulos congruentes um triângulo e no outro, então eu tenho uma semelhança entre os 2 triângulos. Então, para tirar a proporcionalidade, eu tenho que analisar os lados opostos a ângulos congruentes. O lado oposto ao ângulo de 2 tracinhos nesse triângulo é o AD. Oposto ao ângulo de 2 tracinhos desse triângulo é o AB. Assim que eu fui montando a relação. Então eu coloquei AB está para AD, assim como BC está para DE, assim como AC está para E. Você pode fazer essa jogada aqui com os lados opostos a ângulos congruentes e perceber isso devagar. Pode parar aí, apertar o pause e vai pensando devagarzinho, chegando às suas conclusões. Vamos passar para o segundo caso. O segundo caso, ele também deu um triângulo dentro do outro, só que ele não falou em paralelas. Tá? Ele já deu aqui no exercício um ângulo de 90 e um ângulo de 90. Então tem 2 ângulos congruentes, um no triângulo e outro no outro. Então já tem um ângulo congruente em cada triângulo. Basta eu descobrir o segundo. Eu usei esse ângulo B, que ele é comum tanto para o triângulo pequeno como no triângulo grande. Separando os triângulos aqui, ó. Triângulo grande está aqui. Triângulo pequeno está aqui. Foi dado ângulo de 90 graus no triângulo grande, ângulo de 90 graus no triângulo pequeno. E eu vi que o ângulo B e o ângulo B nos 2 triângulos são os mesmos, é o mesmo ângulo. Então eles são congruentes afetivamente. Lógico que eles são congruentes, porque estão no mesmo triângulo, né? Tanto no triângulo pequeno como no triângulo grande. É um ângulo chamado ângulo comum. Então eu provei que tem 2 triângulos nesse triângulo, congruentes com 2 triângulos nesse. Um de 90 dado e um que eu provei de ângulo comum. Aí eu olho também, aqui ó, esse lado DB é o oposto ao ângulo de 90 graus. Quem que é o oposto ao ângulo de 90 graus no outro triângulo? É o EB, que também é hipotenusa. Fazendo isso, você vai tirar a relação de semelhança, que está aqui embaixo. AB sobre BC está para AD sobre CE, está para BD sobre BE. Ou seja, BD no triângulo grande é correspondente ou homólogo a BE no triângulo pequeno, porque são lados correspondentes. Por quê? Porque são opostos a ângulos congruentes. Aperte o pause e perceba isso no triângulo com calma, ok? E vamos para o terceiro e último caso, tá? Que eu até brinco que é uma gravata borboleta, tá certo? São 2 triângulos. A gente tem falado no exercício aqui, ó, que o lado AB é paralelo com o lado DE. Então a gente tem a oportunidade de achar aí ou ângulos correspondentes ou ângulos alternos.
E temos também um x perfeito. Portanto, eu tenho que o ângulo 1 é congruente com o ângulo 2, que são ângulos opostos, pelo vértice. E já que isso aqui é paralelo com isso aqui, ó, duas paralelas cortadas por uma transversal, eu tenho esses dois ângulos aqui que são alternos internos. Portanto, esse ângulo de dois tracinhos que eu marquei aqui, ó, é congruente com esse ângulo de dois tracinhos que é alterno interno. E tem também os ângulos opostos pelo vértice. Então, tem esses dois triângulos desse triângulo de cá, são congruentes a esses dois triângulos do lado de cá, portanto, os triângulos são semelhantes. Fazendo a mesma história de lados opostos a ângulos congruentes, aqui, ó, o ângulo OPV de cá, ó, nesse triângulo, está oposto ao lado DE, enquanto o ângulo 1 aqui está oposto ao lado AB. Aí você fez a relação. AB está para DE, assim como AC está para CD, assim como BC está para CE, que é igual a constante de proporcionalidade ou razão de semelhança. Que a gente, lembrando que a gente pôs 3 proporcionalidades aqui, a gente podia colocar mais, com as alturas, com as medianas, tá certo? Com o perímetro, até mesmo com a área. Lembrando, se for área, nós temos que lembrar que a relação fica ao quadrado. Ou seja, se eu tenho a relação entre duas coisas lineares for de 2, se for a área dessas duas coisas, vai ser a relação de 4, ok?